Fala, galera! Eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. O nosso tema de hoje é culpa imprópria. O que significa? Quando ela se aplica? E alguns vão dizer assim, vão pensar, né? Mena, eu já estudei isso aí, não tem muita novidade não. Mas você se sente seguro para fazer uma prova? Para fazer uma prova discursiva? Para fazer uma prova oral falando sobre esse tema? Fica comigo que você vai ver que tem coisas interessantes. Então, o professor Rogério Santos, coloca que culpa imprópria é aquela que recai quando a gente, por erro, fantasia uma situação de fato, ou seja, ele cria uma falsa noção da realidade, supondo estar acobertado por uma excludente de ilicitude, e aqui no nosso caso uma discriminante putativa. E em razão disso, provoca intencionalmente, provoca dolosamente um resultado que acaba sendo ilícito e às vezes evitável. Então são os casos erro de tipo evitável, vencível ou inexcusável. Vamos adiante. Então, a previsão legal está lá no artigo 20, parágrafo 1º, na segunda parte. E diz assim, isento de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe uma situação de fato que, se ela existisse de verdade, tornaria a ação legítima. E aí é o que nos interessa. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, essa parte final é que nos traz a chamada culpa imprópria. Por quê? É uma conduta dolosa que é punida como crime culposo. Vamos lá. Para melhor a gente entender, vamos lá para o conceito de dolo e de culpa. O dolo é uma conduta voluntária e um resultado também voluntário. A culpa, chamada culpa própria, é uma conduta voluntária e um resultado involuntário. E na culpa imprópria? É uma conduta voluntária, um resultado voluntário, tal como é o dolo. Mas, se for evitável, vencível ou inexcusável, ele vai responder por crime culposo desde que haja previsão legal. E nós vamos ver no nosso exemplo, um desses que nós vamos trazer, em que, mesmo sendo uma conduta dolosa, mesmo sendo um resultado voluntário, não vai haver responsabilidade. Vamos ver, e esse é o pulo do gato. Beleza. Vamos começar aqui a hipótese da legítima defesa putativa, que é um dos casos da discriminante putativa. Então, o Tício, um traficante homicida, ameaça o Melvio dizendo, da próxima vez que você cruzar comigo, vai morrer. Só tem o seguinte, o Tício era um homem de palavra. Todas as vítimas que ele falou isso, morreram. Ele cumpriu o prometido. Em vista disso, o Melvio vai adquirir uma arma para se defender, porque ele sabe que no dia que ele cruzar na rua com o Tício, ele também vai morrer. E aí, uma determinada noite fria, chuvosa, numa rua deserta, Melvio dobra a esquina. Dobra a esquina e se depara com o Tício. Se depara com o Tício, que, de repente, mete a mão no casaco. O Melvio saca sua arma, dispara contra o Tício, matando o Tício. Tício caiu. Quando ele vai lá verificar se ele estava armado, descobre que ele tinha uma Bíblia e que, na verdade, ele tinha se convertido, ele tinha se arrependido dos seus pecados, ele ia abrir uma palavra de Deus e ia pedir perdão. Então,
é uma situação que, se for demonstrado que era evitável, que era vencível, que era inexcusável, ele praticou um homicídio doloso, mas ele vai responder pelo homicídio culposo. Caso contrário, né, diante da circunstância demonstrar que se de fato existisse, não haveria crime, ele estaria amparado, aí ele não responde por nada, é a chamada legítima defesa putativa. Vamos lá, estado de necessidade putativo, né? Quais são os exemplos, qual a hipótese que nós podemos trazer? O agente, supondo estar em perigo, porque o estado de necessidade, né, ele vai se livrar, ele vai se proteger de um perigo atual, de acordo com o texto, é iminente, aceito pela doutrina e pela jurisprudência. Lembrando aqui que o Código Penal, na legítima defesa, ele estabelece a atual, injusta agressão atual iminente. Mas no estado de necessidade, o Código estabelece o perigo atual, mas a doutrina e a jurisprudência admitem que seja atual ou que seja iminente, que esteja para acontecer. E aí ele erra na percepção da situação de fato, imaginando estar agindo em estado de necessidade e, por isso, sacrifica o bem jurídico tutelado, protegido. Um exemplo, né? O sujeito vai lá visitar uma escola. Em determinado momento, o alarme de incêndio toca, dispara, mas era apenas um treinamento de rotina para preparar os alunos. Só que ele não sabe. E aí, achando que o prédio estava pegando fogo, ele corre para a porta, tem um sujeito lá impedindo a saída, ele agride aquela pessoa, né, para conseguir sair, entre aspas, do prédio em chamas. Lá fora descobre que não havia incêndio nenhum, mais um treinamento. Beleza. Se a gente levar em consideração que era evitável, que era vencível ou que era inexcusável, ele responde pela lesão corporal culposa, embora a conduta dele tenha sido dolosa. Mas se o erro de tipo for invencível, excusável ou inevitável, ele será considerado excludente da ilicitude pelo estado de necessidade putativo. Beleza, vamos adiante. Exercício regular de direito. Suponha que um lutador de MMA, né, entra lá no ringue, no octógono, se depara com um animador de torcida que está fantasiado de lutador. Então chega lá, tá o cara que não é lutador nada, é animador, fazendo aquecimento, com aquele shortão, né, tal, e passa aqui a vaselina para o soco desviar, não ser em cheio. Beleza. E o juiz, que tinha combinado tudo com os organizadores e com o próprio animador, né, para fazer uma brincadeira, dá início à luta. E aí, o que acontece? O sujeito, casca grossa, desfere vários golpes, causando lesão grave no animador, porque não deu tempo do juiz avisar, calma, calma, é brincadeira, o cara era muito rápido. E aí, se levarmos em consideração que era possível ele identificar a brincadeira, ou seja, que era evitável, que era vencível ou que era inexcusável, ele responde por lesão corporal culposa, embora ele tenha causado uma lesão na pessoa de forma dolosa, era voluntária e ele queria um resultado lesão. Agora, se o erro for invencível, inevitável ou excusável, ele vai estar diante da excludente da ilicitude do exercício regular de direito putativo. Beleza, vamos adiante. Estrito cumprimento do dever legal putativo. Lembrando, né, que essa excludente só se aplica aos agentes públicos.
Só o agente público é que tem o dever legal de praticar determinadas condutas. Então, um policial aborda um sujeito com o nome de José da Silva. Gente, imagina o Brasil de proporções continentais, quantos José da Silva tem? Beleza. Feitas pesquisas no banco de dados da polícia, constatam mandado de prisão contra ele. Apresenta a autoridade policial que determina o cumprimento do mandado de prisão e o recolhimento do José da Silva ao cárcere. Beleza, só que tem o seguinte, o verdadeiro criminoso é homônimo do José da Silva, ou seja, tem o mesmo nome e características semelhantes. Então, olha, na foto, parece que é a mesma pessoa. E aí, beleza, restando nesse caso, o estrito cumprimento do dever legal putativo. Mas vamos imaginar que chegue à conclusão de que a autoridade policial teria outras ferramentas para comprovar que aquele José da Silva não era o criminoso procurado pela justiça. E aí responderia, pelo erro, quando vencível, evitável ou inexcusável, a título de culpa. Só que tem um detalhe. Mesmo que a conduta for vencível, for evitável, for inexcusável, ele não vai responder pelo abuso de autoridade. Por quê? Por falta de previsão legal. Não existe abuso de autoridade culposo. Daí, ele não responder por crime nenhum. Então, esse é o pulo do gato que a gente pega lá, que poderá responder por crime culposo se houver previsão legal, a parte final do artigo 20, parágrafo 1º. Beleza, gente? Lembrando o seguinte, o examinador, ele é maligno, ele está em casa agora pensando como que ele vai fazer para derrubar você na sua prova. Então, essa é uma dica importante, interessante esse exemplo do estrito cumprimento do dever legal putativo. Ficamos por aqui. Eu sou o professor Mena. Me segue no YouTube, prof.mena. Me segue aí no Instagram, @prof.mena. Te espero no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.